Tá legal, moçada. A aula agora é de trabalho. Eu já fiz ali uns estudos de trabalho, você vai ver que a gente vai comentar muito de estúdio agora, mas trabalho é uma das matérias que aparece muito de várias maneiras no vestibular e detalhe, ela te dá condições, depois de treinada, de ter a sacada do início da questão, e é isso que a gente vai trabalhar. Mas hoje a gente vai aprimorar o movimento da vaca. Lembra que a gente sempre falava do movimento da vaca? O mu. Movimento da vaca. A nossa vaca sempre tem velocidade de quê? Constante. A aceleração da chifruda era igual a quanto? Zero. E se a aceleração é igual a zero, a força resultante também era igual a zero. Isso já te dá uma baita saída. Chegar à conclusão que a força resultante é zero, antes, cheguei lá, li no enunciado velocidade constante, já sei que a força resultante é igual a zero. A minha primeira saída é desenhar vetor. Força resultante, vetor, força resultante zero, vetor, força resultante zero, vetor, para eu entender o que está acontecendo. Você pode ver que eu falei muito isso no estudo de empuxo, falei muito isso no estudo de plano inclinado, que eu vou trazer muito aqui. Mas hoje a nossa aula é sobre trabalho, uma grandeza física escalar, que pode ser calculada, o seu trabalho mecânico, por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Por isso que eu falo que trabalho é uma das fórmulas mais lindas da física. Trabalho é tifada. Sempre. A primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é isso. Trabalho é tifada, trabalho é tifada, trabalho é tifada, trabalho é tifada. Não consigo pensar em outra coisa senão tifada. Vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Eu falei que esse ângulo é o ângulo do plano inclinado? Não, né? Não falei. Professor, mas nem tem plano inclinado aqui? Não. Mas quando aparece, o peão me fala que aquele é o ângulo do plano inclinado. Ele acha que quando aparece plano inclinado é uma outra física. Ele vai abrir o guarda-roupa, vai abrir um portal para Nárnia, ele vai adentrar a esse portal e um leão vai falar, aqui o plano inclinado é diferente. Não, velho. Plano inclinado é a mesma coisa. Eu dei um estudo inteiro de plano inclinado e hoje eu vou trazer muito plano inclinado. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Mas muita gente fala assim, professor, então trabalho é energia, né? Isso a UEPG perguntou, olha só. Olha o que a UEPG perguntou. No que respeita à energia e suas transformações, assinale o que for correto. Trabalho não é uma forma de energia, mas uma maneira de transferir energia de um lugar para outro ou de transformar uma forma de energia em outra. Verdadeiro. Trabalho não é energia. Trabalho é uma maneira de transportar energia ou transformar energia. Você que assistiu o meu estudo de indução eletromagnética, você viu que a lei de Lenz vem para que a gente não viole a lei da conservação de energia. Porque se aquele ímã, agora só para quem assistiu aquele estudo, se aquele ímã começasse a se aproximar da espira do nada, eu estaria transformando energia mecânica em energia elétrica sem realizar trabalho. E isso não é possível, porque o trabalho é a maneira de transportar energia ou transformar energia, tá? Isso é trabalho. Então, por exemplo, quando eu transporto energia elétrica, eu tenho trabalho elétrico, né? Eu vou armazenar a energia elétrica em dispositivos eletrônicos, trabalho elétrico. Quando um corpo tem um deslocamento, pois realizei uma força, é um trabalho mecânico, só que trabalho da física não é igual ao trabalho do dia a dia. Quem faz trabalho em física é força. Não é você falando assim, meu Deus, ela veio aquela louça, me deu uma trabalheira danada. Quem faz trabalho em física é força, a força faz trabalho. Então se eu quero o trabalho da força F no tifado, eu vou usar a força F. Se eu quero o trabalho da força peso no tifado, eu vou usar a força peso. Se eu quero o trabalho da normal no tifado, eu vou usar a normal. Quem faz trabalho é força, tá? Mas professor, mas qual é a unidade de trabalho? Aí sim, trabalho tem as mesmas unidades de energia. Porque trabalho e energia são grandezas de mesma natureza. Elas não são idênticas. Você vai ver que muitas vezes a gente vai deduzir o teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, uma variação de energia, né? E então se eu estou variando a energia, eu estou transformando energia. Trabalho transforma energia. Trabalho tem as mesmas unidades de energia que nós já vimos em outros estudos, né? Joule, caloria, erg, essa caloria devia ser C minúsculo, elétron volt, quilowatt hora. Lembra
que kilowatt não é energia, kilowatt é potência. E eu já dei um estudo de potência, embora depois a gente vai falar de potência, depois de tudo, potência é trabalho sobre tempo, né? Então, quem realiza o mesmo trabalho em um menor tempo tem mais potência. Então, potência não é trabalho, potência é kilowatt. Quilowatt-hora é energia, lembra? Empate, né? Energia igual a potência vezes tempo. Kilowatt, potência, tempo, hora. Energia quilowatt-hora, né? Então nós vamos falar mais de unidades na próxima aula, só que eu já dei um estudo falando de todas essas unidades. Então trabalho é uma maneira de transportar energia ou transformar energia. Olha essa questão que caiu na UFSC. A busca por alternativas energéticas para o futuro ou para locais com poucos recursos econômicos tem levado a proposições de inovações cada vez mais criativas, como a socket. Mostrada na figura abaixo, a socket é uma bola de futebol com um pequeno pêndulo no interior que aproveita a energia cinética do seu movimento através de um gerador elétrico conectado a uma bateria recarregável. A energia armazenada pode ser usada para os mais diversos fins, como acendimento de lâmpadas e recargas e baterias de dispositivos eletrônicos. Com base no exposto acima e no princípio da conservação de energia, é correto afirmar que quando a socket é chutada, realiza-se um trabalho mecânico sobre ela. Sim, vai ter uma força, vai ter um deslocamento, vai ter um trabalho mecânico. Claro que também vai depender do ângulo, mas no dia a dia vai acontecer. Apenas o trabalho mecânico determina a quantidade de energia que é transferida ou retirada da socket. Não, não é só o trabalho mecânico, né? Não é só o trabalho mecânico. Vamos ter trabalho elétrico envolvido aí também, vai ter dissipação, então não é só o trabalho mecânico. Everything Everybody, toda a energia recebida pela socket durante um chute é convertida em energia elétrica. Não. Você deve ter assistido já ao meu estudo de termodinâmica. Não, olha quanto que eu falei de estude, olha quanto estude já foi dado. Se você não está se organizando para assistir estude, você está perdendo muita informação. Toda a energia recebida pela socket durante um chute é convertida em energia elétrica? Não, não existe uma máquina 100%. A energia armazenada na socket é transferida para outros dispositivos eletrônicos pelo trabalho elétrico. Sim, é uma maneira de transportar energia. Estou transportando energia elétrica para equipamento eletrônico, trabalho elétrico. Essa vocês não tiveram ainda, só teve quem assistiu a minha aula de indução eletromagnética no estude. A transformação da energia cinética em energia elétrica no gerador elétrico da socket é explicada pela lei de Faraday. Sim, a lei de Faraday diz que é possível transformar a energia mecânica de movimento, cinética, em energia elétrica. Lembra, quem assistiu o estude, eu vou aproximando e afastando o meu ímã, eu tenho ali a energia cinética sendo transformada em energia elétrica. Beleza? Essa é a lei de... Cai demais a lei de Faraday. Se você está fazendo prova, você já trabalhou com transformadores, você já trabalhou com a lei de Faraday, propriamente dita, ele perguntando, a lei de Faraday cai muito. Acho que vai cair de novo. A função da bateria da socket é aumentar a energia elétrica produzida. Não, né? Ela armazena. Então a socket, que vem junto numa mobilete da Bernadette, que adora fazer um abraço, ela armazena, ela não vai, a bateria vai armazenar, ela não vai gerar mais energia. Sem cálculo nenhum, teoria, mapa mental bem feito, mapa mental forte. Pode cair cálculo? Sim. É muito comum cair gráficos, né? E daí ele pergunta, a área desse gráfico me dá o quê? Sempre que você não souber o que a área te dá, você vai multiplicar os eixos. Ó, força vezes deslocamento. É uma das fórmulas mais lindas. É tifada, tá? Então, tifada, olha, uma coisinha que eu sempre faço em toda aula, eu vou fazer aqui agora, vamos até voltar aqui, ó, força vezes deslocamento, pergunto, de 0 a 1 metro, vamos falar que é metro, eu tenho um movimento uniforme ou uniformemente variado? Uma galera falou uniformemente variado. Por quê? Porque não puxa teoria, porque não faz mapa mental. Quer falar o tipo de movimento? Pode falar, mas antes puxa, quer ver? Ó, vamos ver se é movimento uniforme? Movimento uniforme, o mu, movimento da vaca. A vaca tem velocidade o quê? Constante. A aceleração da chifruda é igual a quanto? 0. Então a força resultante também tem que ser igual a 0. E não é. Ah, então é uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, vamos lembrar as características. A velocidade é constante ou variável? Variável. Existe
A aceleração, sim. A aceleração ela é diferente de zero, só que a aceleração ela tem que ser constante. Ela seria a razão da PA das minhas velocidades, né? Se a velocidade vai 10, 12, 14, 16, a razão é 2, que seria a minha aceleração tangencial, a rapidez com que muda um módulo da velocidade. Então, para ser uniformemente variado, a aceleração teria que ser constante. Poxa, mas se a força resultante é variável, a aceleração também é variável. Então não é um movimento uniformemente variado, é um variado qualquer. Ó, variado qualquer. Aqui, uniformemente variado, porque a força resultante é constante, logo a aceleração é constante. Daqui até aqui, variado qualquer. Daqui até aqui, variado qualquer, pois a força resultante está variando. A aceleração varia, não pode ser uniformemente variado. É um variado qualquer, pois a aceleração varia. E olha de 5 a 6, a força resultante igual a 0. Logo, a aceleração também será igual a 0. É um movimento uniforme. Tá? Beleza? E a área desse gráfico me dá o trabalho. Mas olha só, eu sempre gosto de fazer esse exercício que é muito simples. Mas olha quanta teoria a gente vai ter dentro desse exercício. Um corpo de massa 10 kg mostrado na figura recebe a ação das forças indicadas e se desloca 10 metros na horizontal e para a direita. O deslocamento de 10, ele me deu o seno e o cosseno desse ângulo, eu tenho que essa força é 100, a gravidade é 10 e a força de atrito é 20 newtons. Ele quer, nem coloquei ali porque eu vou falar, é um exemplo, ele quer que você, embora tenha uma questão bem parecida na apostila, ele quer que você calcule o trabalho de cada força. Então vamos calcular o trabalho da força F. Trabalho é uma das fórmulas mais lindas da física, trabalho é tifada. Quem faz trabalho em física é força, não é você, é a força que você faz, que faz trabalho, tá? E o trabalho do dia a dia não é igual ao trabalho em física. Eu tenho que analisar o ângulo, olha, a força é 100, o deslocamento é 10 e o cosseno do ângulo é 0,8. O trabalho da força vai ser 800. 800 o quê? João, José ou newtons? Se você falou newton, eu te estrangulo. Não é em newtons, é em joules, no sistema internacional, já que eu estou trabalhando no sistema internacional. Lembra, newton é quilograma-metro por segundo. Então vai ficar newton vezes metros, né, em quilograma-metro por segundo ao... Desculpa, newton é quilograma-metro por segundo ao quadrado. Quilograma-metro por segundo ao quadrado vezes metro vai ficar quilograma, metro quadrado, segundo quadrado, que é joules. E isso deu mais 800, ou seja, eu tenho um trabalho motor. É um trabalho positivo, a gente chama ele de motor. Mas olha só, tá lá o trabalho da força F, vai ficar dormindo. Você vai ver que a gente vai fazer muita coisa. Vamos calcular o trabalho da força peso. Poxa, quando eu quero a força F, eu uso o trabalho da força F. Agora que eu quero o trabalho da força peso, eu vou ter que usar a força peso. Mas lembra, aqui o ângulo estava explícito. E qual é o ângulo entre a força peso e o deslocamento nesse caso? Ó, o deslocamento está horizontal e o peso é vertical de cima para baixo. O ângulo é 90. Vamos usar a força peso, só que eu nem preciso me esquentar muito. Qual é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento? 90. E você sabe mais matemática do que eu. Quanto que é cosseno de 90? É 0. O trabalho dessa força peso foi nulo. Daí a pessoa pergunta, professor, quer dizer que o trabalho da força peso sempre é igual a 0? Não. Nesse caso foi porque o ângulo entre o deslocamento e o vetor peso é 90. E, gente, vamos sair um pouquinho. Cada exercício tem uma cara. Se alguma questão fala assim, o trabalho de tal força é nulo, ele quer que você olhe em um lugar específico. E isso você vai colocar no mapa mental. Que local? Ele quer que você olhe no ângulo. Porque por uma força ter o seu trabalho sendo igual a 0, ou a força vai ser nula, não é o caso, porque ele não vai ser tão besta de falar que a força é 0 e perguntar se o trabalho é 0. Ou o deslocamento vai ser nulo, provavelmente não será, vai ter um deslocamento ali para te dar uma enganada. Ou se tem força, tem deslocamento para o trabalho ser nulo, só depende do ângulo. O ângulo sendo 90, o trabalho é 0. Então você parado carregando uma pasta no braço, o trabalho é 0. O trabalho da força que o seu braço está fazendo para carregar aquela pasta é 0. Se você anda na horizontal carregando aquela pasta, o trabalho da força que o seu braço está fazendo vai ser 0, que foi uma questão que caiu na CAF. O trabalho será nulo, porque o ângulo é 90, tá? Então isso tem que tomar cuidado. Falou trabalho, eu tenho que prestar atenção no ângulo. Mas o trabalho da força-peso sempre vai ser igual a 0? Não. Olha essa situação.
dois copos idênticos, iguaizinhos, dois copos idênticos, iguais, vão cair da mesma altura H. Todo mundo sabe que representa a altura por H em física, porque em inglês a altura começa com H. Como é a altura em inglês? Isso, altitude, inglês britânico. Fisk. Então, olha só. Vamos calcular o vetor, o trabalho do peso para esses dois corpos, que são idênticos, mas esse primeiro corpo, quando cair à altura H, vai cair nessa trajetória. O vetor, o segundo corpo, vai cair nessa trajetória. Onde nitidamente a força-peso vai realizar menos trabalho? Na primeira situação ou na segunda situação? Os trabalhos serão iguais. Por quê? Vamos lá. Todo corpo que tem massa tem peso. Os dois caíram. O vetor de deslocamento para os dois é o mesmo. Mas o deslocamento aqui é em espiral? Não, né, gente? Deslocamento é um segmento de reta, é uma linha reta. Olha, o peso vai ser o mesmo, porque eu falei que os corpos são idênticos. E o deslocamento é em linha reta. Trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Entre o vetor que eu estou procurando o trabalho, que é o peso, vezes o deslocamento, que é 0. Olha lá, peso mg. Cosseno de 0,1 e o deslocamento é h. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Isso tem que saber. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh, mais mgh, mais mgh, mais mgh. O aluno esquece. E não depende da trajetória. Professor, mas se for um plano inclinado, depende, né? Eu te estrangulo. E ele vai colocar o plano inclinado, a gente já vai ver uma questão, para te confundir. Não interessa. Trabalho da força-peso é mgh. E acabou, tá? Olha só. O trabalho da força-peso vai depender da trajetória? Não. Por quê? Porque a força-peso é uma força conservativa. Vamos sair um pouquinho. Existem 3 critérios que a força tem que obedecer para que ela seja conservativa. Primeiro, o trabalho da força não pode depender da trajetória. Estou fazendo e você vai colocar no seu mapa mental bem pausado. De novo, primeiro critério para a força ser conservativa. O trabalho da força não depende da trajetória. A força-peso eu provei que não. Segundo critério, eu vou mostrar agora aqui, ó. Quando o corpo desce, o trabalho da força-peso é mais mgh. E quando sobe? Vai ser menos. Por quê? Porque quando sobe, o deslocamento é para cima. Olha o ângulo entre o vetor peso e o vetor deslocamento, 180. Né? Cosseno de 180 é menos 1. Trabalho da força-peso, quando o corpo sobe, é menos mgh. Gente, tem que saber. Desce mais mgh, sobe menos mgh. Não importa a trajetória. Olha, se você viu a resolução da questão do plano inclinado, que foi da passarela da Federal de 2020, que eu fiz no Estude, você viu que eu trabalhei muito isso, e provei, vou provar agora também. O trabalho da força-peso, quando o corpo desce, é mais mgh. Quando o corpo sobe, é menos mgh. Não importa a trajetória. Mas eu estou no segundo critério para falar quando uma força é conservativa. O segundo critério diz assim, ó. Em um percurso fechado, o trabalho da força deve ser nulo. 0. Professor, não entendi. Vou repetir. Num percurso fechado, o trabalho da força deve ser nulo. 0. Como assim percurso fechado? Ó, vamos dizer que esse corpo vai cair nessa altura. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Mas daí ele sobe até o mesmo ponto que ele começou. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. Mais mgh com menos mgh, o trabalho vai ser igual a 0. Então, 2 critérios para a força ser conservativa. O trabalho não depende da trajetória. E em um percurso fechado, o trabalho da força em questão tem que ser nulo. E terceiro critério, a força deve fazer o corpo acumular uma energia potencial. E a força-peso faz, que a gente vai ver daqui 2 aulas, que é a força potencial gravitacional, tá? Que por sinal é mgh. Então, primeiro critério, o trabalho não depende da trajetória. Segundo critério, em um percurso fechado o trabalho tem que ser igual a 0. Terceiro critério, a força deve fazer o corpo acumular uma energia potencial. Quais são as 3 forças que nós vamos trabalhar, então, que são conservativas? Força-peso, que é chamada uma força gravitacional. Força elástica, Kx. E a força elétrica. Essas 3 são conservativas. Beleza? Tranquilo?
Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Olha só essa questão. Pedro e Paulo Pedro, são operários de diferentes firmas de construção civil. Quando devem erguer um bloco de 50 kg de massa até uma altura de 5 metros, Pedro faz com auxílio de uma roldana, enquanto Paulo faz com auxílio de uma roldana e de uma rampa, conforme é mostrado na figura abaixo. Analisando ambas as situações, desprezando o atrito e supondo que os blocos se movimentam com nossa, velho, velocidade constante é a palavra que resolve a questão. Vem automático se a velocidade é constante, o mu, movimento da vaca. A vaca tem velocidade o quê? Constante. A aceleração da chifruda é igual a quanto? Zero. Então a força resultante também tem que ser igual a zero. E o trabalho? Eu vou escrever isso, mas já vou adiantar. E o trabalho da força resultante? Lembra, quem faz trabalho é força. Se eu quero o trabalho da força F, eu usei a força F. Trabalho da força peso, eu usei a força peso. Se eu quero o trabalho da força resultante, eu tenho que usar a força resultante. Mas olha só, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. A força resultante é zero. Então o trabalho resultante também tem que ser igual a zero. Trabalho resultante é a mesma coisa que somar todos os trabalhos, o trabalho de cada força que atua no corpo. Tem que ser zero. Mas vamos continuar. Pedro exerce uma força de módulo, maior, menor, que é exercida por Paulo, e que o trabalho realizado por Pedro é menor do que, igual a, maior do que o trabalho realizado por Paulo. Vamos ver a alternativa correta. Então Pedro vai subir aquilo com velocidade constante. Gente, eu vou escrever, mas eu já vou adiantar isso. Velocidade constante, aceleração igual a zero. Força resultante igual a zero. Falei a força resultante, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Vetores. Todo corpo que tem massa tem peso. Fio empurra ou puxa? Fio puxa, 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 estica e puxa, o show da Xuxa. Fio puxa, ninguém morre enforcado empurrando uma corda no pescoço. Fio puxa, mas a velocidade é constante. A aceleração igual a zero. Então a força resultante também tem que ser igual a quanto? Zero. Então quem é maior, a tração ou peso? Eles têm módulos iguais, né? Porque para a força resultante ser igual a zero, se aqui é 10, aqui tem que ser 10. 10 menos 10 vai dar zero. Então eu chego à conclusão que Pedro faz uma força de tração igual a força peso. E Paulo? Todo corpo que tem massa tem peso, velocidade constante também. Mas agora ele está num plano inclinado. Fio puxa, aqui eu tenho a tração. O peso não está de revesgueio? Se está de revesgueio, eu decomponho uma PX e uma PY. E se tem contato, vai ter a normal, né, de apoio. Lembra, gente, se você não sabe isso de plano inclinado, eu fiz um estudo só de plano inclinado, porque vocês pediram, tá? Mas a velocidade é constante. O movimento atua nesse eixo que nós chamamos de eixo X. Assiste lá que você vai entender porque eu gosto de chamar ele de eixo X. Para ser força resultante igual a zero, a tração tem que ser maior que quem? Que ninguém, né? A tração tem que ser do mesmo módulo que Px. E Px é P seno. E seno de 30 é meio. Então, a tração tem que ser igual a Px para Paulo. E Px é a metade do peso. Enquanto Pedro faz uma força que é igual ao peso, Paulo faz uma força que é a metade do peso. Tá? E o trabalho realizado pela força peso em cada caso? Na verdade, na bem da verdade, ele nem pediu o trabalho da força peso. Vamos ver o que ele pediu, olha só. Ele pediu assim: e o trabalho realizado por Pedro é maior, menor ou igual ao trabalho realizado por Paulo? Então, olha só. O Pedro realizou trabalho? Não. A força que ele fez realizou. Mas é comum a gente falar que ele realizou trabalho, né? Então, o Pedro, a força que ele fez foi igual à tração. Mas, gente, não sobe com velocidade constante. Presta atenção. Se a velocidade constante, o movimento da vaca. A vaca tem velocidade o quê? Constante. A aceleração da chifruda é igual a zero. Então a força resultante também vai ser igual a zero. Deixa isso dormindo. Se você não quisesse colocar muita teoria, os dois corpos sobem a alturas iguais ou diferentes? Iguais, a 5 metros. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. A massa é a mesma, a gravidade é a mesma, a altura é a mesma. Os trabalhos vão ser iguais.
Mas espera, vamos trabalhar melhor isso. A velocidade constante resolve muita coisa. Aceleração igual a zero, força resultante igual a zero, o trabalho resultante também vai ser igual a zero. Porque se a força resultante é igual a zero, o trabalho da força resultante é força resultante vezes deslocamento. Mas se a força resultante é zero, o trabalho da força resultante também é zero. Falar trabalho resultante e trabalho da força resultante é a mesma coisa. Uma outra maneira de calcular o trabalho resultante é somar o trabalho de cada força. Mas espera, eu já não sei que o trabalho resultante é zero? Olha só. O corpo subiu. Qual vai ser o trabalho da força-peso? Menos mgh. Cuidado agora. Então, qual vai ser o trabalho dessa tração feita por Pedro? Mais mgh. Porque eu já sei que o trabalho resultante é zero. Se eu tenho menos mgh para zerar, o trabalho dessa força vai ter que ser mais mgh. Mais mgh com menos mgh, o trabalho vai ser igual a zero. Mesma coisa, ó. O trabalho da força-peso quando o corpo sobe é menos mgh. Então o trabalho que Paulo fez teve que ser mais mgh. Professor, mas aqui é o plano inclinado, né? Porque assim, ó, mas daí eu tenho que, quem fez trabalho, o peso, só é o px, né? Eu vou provar para vocês que mesmo no plano inclinado, o trabalho da força-peso, quando sobe é menos mgh, quando desce é mais mgh. Mas essa questão, Pedro fez mais força que Paulo, só que o trabalho de ambos é o mesmo, tá? Vamos provar que mesmo no plano inclinado, o trabalho da força-peso, quando sobe é menos mgh e quando desce é mais mgh? Olha só. Aqui, eu fiz isso na minha aula de estudo de plano inclinado, eu tenho um corpo descendo sem atrito. Vamos desenhar as forças. Todo corpo que tem massa tem peso. Tem contato? Tem normal. Não tem atrito. O peso tá de revesgueio? Tá. Se tá de revesgueio, eu faço o quê? Decomponho. E uma px e uma py. Ele tá descendo essa altura h. Eu não quero achar aceleração, que eu já fiz lá no estude, eu quero achar o trabalho da força-peso e provar para vocês que esse trabalho vai ser mais mgh. Então, olha, o deslocamento está aqui, né? Você concorda que nós decompomos peso em px e py? Vamos esquecer as outras, vamos trabalhar só com px e py, porque o somatório vetorial de px mais py dá o peso, né? Então, o trabalho da força-peso, você concorda comigo que vai ser o trabalho de py mais o trabalho de px? Sim, né? Só que py, o seu trabalho, vai depender do ângulo formado entre py e o deslocamento. E esse ângulo, ó, o deslocamento está aqui, ó. E o ângulo que py faz com o deslocamento é 90. E cosseno de 90 é igual a zero. Então o trabalho de py é zero. Então só quem está fazendo o trabalho seria px, certo? Ele está tendo um deslocamento D aqui, né? Então, olha, vamos lá. Ele subiu e desceu, tá? Ele está no eixo X, só aquilo só foi para ver o eixo X. Então você concorda, vamos fazer aqui o vetor de deslocamento. Ele subindo primeiro, tá? Vamos fazer ele subindo. Não vou fazer ele descendo, sobe sem atrito, tá? Mas vai ser, vou fazer os dois, sobe e desce sem atrito. Então quando ele subiu, o vetor de deslocamento está aqui, né? Nesse caso, qual é o ângulo entre o vetor px e o vetor de deslocamento? 180. Então, px vezes deslocamento vezes cosseno de 180. Tudo bem? Cosseno de 180 é menos 1. Tranquilo até aí? Lembrem, px, pseno. Isso já em aulas anteriores você tem que saber, senão vai assistir o estudo. Px, pseno. Desse ângulo aqui, né? Pelo amor de Deus. Esse ângulo não é o θ. Teve gente que já ia me enfiar o θ aqui. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor que eu estou procurando o trabalho e o deslocamento. E o ângulo é 180. Tá? Então, cosseno de 180 menos 1. Tudo bem até aí? Reescrevemos. Olha lá. Px, pseno. Vezes o deslocamento. E o deslocamento está aqui, né? O deslocamento seria a hipotenusa desse triângulo. Peso é mg, seno θ, vezes deslocamento, vezes menos 1. Gente, olha o deslocamento aqui, ó. Esse aqui é o deslocamento, né? Ou ele subiu ou ele desceu. Vamos fazer ele subindo primeiro, porque px estava para baixo e o deslocamento para cima, tá?
Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, concorda? Quem é o cateto oposto? H. A hipotenusa é D. Se eu tirar, vamos voltar aqui, ó, se eu tirar o seno de θ, eu não posso colocar H sobre D no lugar? É isso que eu vou fazer, ó. Só que esse D é o mesmo que esse D. Menos 1, trabalho de Px é menos mgh. Mas o trabalho de Py era 0. Então o trabalho da força-peso quando o corpo sobe é menos mgh. E se descesse? Mais, né? Porque Px e o deslocamento estariam formando um ângulo de 0 graus. Então tomara que eu tenha deixado isso claro para você. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. É só ver a altura. Faz essa dedução para você ver, tá? Voltamos para a questão. Então, na questão do exemplo que eu estava fazendo, já tínhamos achado que o trabalho da força F é 800, o trabalho da força peso é 0. Vamos achar o trabalho da normal. Vamos falar da normal? A normal é uma força de apoio, né? Então, olha só. Pegada clássica que apareceu 2 vezes consecutivas na federal. Normal e peso formam um par de ação e reação. Verdadeiro ou falso? Falso! Não! Primeiro, que ação e reação não atuam no mesmo corpo, e peso e normal estão atuando no mesmo corpo. Segundo, ação e reação não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Aqui, aqui também não vão se anular, né? Porque tem o FY, mas se não tivesse o F, elas se anulariam. Que mais que eu posso falar? Quem faz a força-peso? O centro da Terra. Onde atua a reação da força-peso? No centro da Terra. Então a reação da força-peso está no centro da Terra. Quem faz a normal? A superfície. Onde atua a reação da normal? Na superfície. Ali está o par ação e reação. Tá? Então, ação e reação não são normal e peso, pelo amor de Deus. Beleza? A reação da normal vai ser atuar sobre a superfície. Mas a normal forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento em questão. Poxa, o trabalho da normal, nesse caso, também é igual a 0. A normal é uma força conservativa ou não conservativa? E isso já caiu. Gente, a normal é não conservativa. A normal, ela pode até fazer trabalho na questão do elevador, você vai ver sobre isso, tá? Que ela realiza uma potência, se a gente pegar um referencial diferente. A normal é uma força não conservativa, o trabalho dela depende da trajetória, tá? Ela não faz o corpo acumular nenhuma energia potencial. É uma força não conservativa. Beleza? Então o trabalho da normal é 0. Agora vamos calcular o trabalho da força de atrito. Tá aqui, ó, o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito é 180. Cosseno de 180 menos 1, ó, menos 200. Eu tenho um trabalho negativo, resistente. Mas se ele pedisse para a gente calcular assim, ó, ele podia falar assim, calcule o trabalho da força resultante, ou calcule o trabalho resultante, ou calcule o trabalho total. É tudo a mesma coisa. Como eu faria? Olha lá. O trabalho da força F, eu usei a força F para calcular. O trabalho da força peso, eu usei a força peso para calcular. O trabalho da normal, eu usei a normal. O trabalho do FAT, eu usei o FAT. Se eu quero calcular o trabalho da força resultante, eu poderia calcular a força resultante e usar a força resultante notificada. É uma das maneiras. Outra maneira era somar algebricamente, isto é, considerando o sinal, todos os trabalhos. Por sinal, isso já apareceu, né? O trabalho resultante pode ser a soma algébrica do trabalho de cada força que atua no corpo. Sim, olha só. Se você somasse tudo, você teria um trabalho de força resultante 600, né? Ó, 800 mais 0 menos 200, 600 joules. Ou se eu calculasse a força resultante, colocasse o deslocamento aqui, também ia encontrar 600 joules. Esse seria o trabalho da resultante. Então, como a gente começou a aula, a gente pode terminar. Movimento da vaca. A vaca tem velocidade de quê? Constante. A aceleração da chifruda igual a quanto? 0. Se a aceleração é igual a 0, a força resultante também é igual a 0, mas se a força resultante é 0, o trabalho resultante também vai ser 0. Por quê? Trabalho é tifada. Força vezes deslocamento vezes cosseno. Se a força resultante é 0, o trabalho resultante também é 0. Ou o somatório de todos os trabalhos. Soma o trabalho de cada força, como nós fizemos. Se a velocidade é constante, o trabalho é igual a 0. Se esse é igual a esse, esse é igual a esse, a gente vai ter que eles são iguais entre si. E os três são iguais a um quarto elemento, que só vai ser visto na próxima aula.
tá? Esse quarto elemento só na próxima aula. Então, olha só, olha a questãozinha que caiu na CAF. Na figura temos um corte da estrutura de um edifício com 7 andares. 2 garotos sobem do primeiro até o 7º andar de formas diferentes. O primeiro sobe pelas escadas e o segundo sobe de elevador. Porém, do terceiro ao 5º andar, os dois mantêm velocidades constantes. Sabe-se que ambos têm 80 kg, mesma massa, e que o garoto que sobe pelas escadas leva o dobro do tempo para subir do terceiro ao 5º andar que o garoto que sobe pelo elevador. Então, olha, eles têm a mesma massa, vão subir nos mesmos andares, só que um leva mais tempo que o outro. Lembra? Potência é trabalho sobre tempo. Quem já viu o meu estude, eu trabalhei muito isso, né? Trabalhei muito potência, mas eu vou trabalhar aqui também. Mas olha o que ele diz. No deslocamento do terceiro ao 5º andar, o peso do garoto, vamos tirar L cabeçon, que sobe de elevador, realiza um trabalho menor que, igual a, maior que o trabalho realizado pelo peso do garoto. Vamos lá? Senhores, trabalho da força-peso. Quando o corpo sobe, menos mgh. Eles têm massas iguais, gravidades iguais, alturas iguais. Os trabalhos vão ser iguais, tá? E a potência desenvolvida pelo garoto que sobe pelas escadas é menor, maior ou igual à potência desenvolvida pela normal que atua no garoto que sobe de elevador? Notem, senhores, ó, a normal aqui, ela tem uma potência, então ela está realizando um trabalho, porque nessa questão, a normal está para cima e o elevador também está indo, né? A normal e o deslocamento que o menino está indo em relação ao referencial lá fora são iguais, o sentido e a direção, né? O ângulo é de 0 graus. Mas olha, o menino que sobe de escada realiza o mesmo trabalho que o menino que sobe de elevador. Só que o menino que sobe de escada leva mais tempo, então a potência dele vai ser menor, né? Então a potência dele é menor. Então os trabalhos são iguais e a potência é menor. Beleza? Eu quero mais, olha só. Aqui eu tenho um videozinho, não sei se ele vai rodar. Não, ele não rodou, mas não tem problema, tá? Ah, é um gifzinho que eu fiz, mas tudo bem, eu quero essa questão. Um livro encontra-se apoiado sobre uma mesa plana e horizontal. Considerando apenas a força de reação normal e a força-peso que atuam sobre o livro, são feitas as seguintes afirmativas. Eu quero porque a gente falou sobre isso. A intensidade da força normal e da força-peso são iguais. Sim, só tem um livro, né? Peso e normal são iguais. E um é a reação da outra, não, né? Eu já falei para vocês várias vezes que peso e normal não formam um par de ação e reação. A intensidade da força normal e da força-peso são iguais e têm origens e interações de tipos diferentes. Sim, tá? A força-peso, ela é gravitacional. E a força normal, gente? A força normal, ela é eletromagnética, tá? Eu sei que para muita gente isso é estranho, mas a força normal, sim, é eletromagnética. Olha, quando você toca em alguém, não tem lógica eu falar normal de maneira macroscópica. Eu tenho que ir no universo quântico. Você nem chega no universo quântico a encostar na pessoa, mas por que você sente a pressão? Porque tem uma força de natureza eletromagnética entre cargas de mesmo sinal. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, por isso que você sente essa força que é gerada. Então, a normal é de natureza eletromagnética, enquanto o peso é de natureza gravitacional. Beleza? A intensidade da força normal e da força-peso são iguais e têm origens e interações de tipos diferentes. Sim. A força normal sobre o livro, devido à interação do livro com a mesa, é de origem gravitacional. Não! A normal é de origem eletromagnética. Temos 4 tipos de interações na natureza. A interação forte, que muita gente chama força forte, que é devido à atração dos nucleons, né? Que é a força que existe entre as partículas que estão dentro do núcleo do átomo. De natureza fraca, que geralmente a gente vê nos decaimentos, né? Decaimento alfa, decaimento beta. Nós temos também a força eletromagnética e a força gravitacional. A gravitacional é a mais fraca entre as 4, tem várias teorias para falar sobre isso. A força normal sobre o livro é de natureza eletromagnética. Sim, ela é de natureza eletromagnética. Beleza? Tranquilo? Olha quanta coisa a gente viu nessa aula. Ó, a questão da UFSC, a última. Em uma indústria deseja-se transportar 64 caixas
de mesmo peso e tamanho, do piso de terra até um nível superior. Este trabalho pode ser realizado por 3 métodos diferentes. 1. As caixas serão carregadas uma a uma por operário subindo a escada. Já vou mostrar a figura. 2. As caixas serão colocadas sobre a esteira rolante com movimento uniforme. 3. Em uma única operação, as caixas serão elevadas por um guindaste. O método 3 para elevar as caixas é o mais rápido e o método 1 é o mais lento. O 1 é o mais lento e o 3 é mais rápido. O 3 para elevar é o mais rápido e o 1 é o mais lento. Verdadeiro ou falso? No método 1, o trabalho realizado é 64 vezes maior do que no método 3. No final, as massas não vão ser iguais, as gravidades não são iguais, as alturas não são iguais, e então o trabalho realizado é 64 vezes maior. Não, o trabalho da força-peso, quando subiu, menos mgh. Os trabalhos vão ser iguais. O trabalho realizado contra a força gravitacional é o mesmo em todos os 3 métodos? Sim. Né? Para subir com velocidade constante, por exemplo, se a força gravitacional fez um trabalho de menos mgh, a força que eles fizeram fez um trabalho de mais mgh. O maior trabalho é realizado pelo guindaste, pois as caixas estão empilhadas e dá trabalho, uma trabalheira danada empilhar a caixa. Nem vou comentar. A potência utilizada é 4 vezes maior no método 1 do que no método 3. Muita gente ficou preocupado com esse 4 vezes. Não tem que saber, ó. Onde o trabalho é maior? 1 ou 3? São iguais. Mas onde é mais potente? Em 3. Porque potência é trabalho sobre tempo. Foi menos tempo, é mais potente. A potência utilizada no método 2 é maior do que no método 1. Sim, porque o método 1 é o mais lento. Os trabalhos são iguais, potência é trabalho sobre tempo. Aquele que é mais lento é menos potente. O trabalho realizado no método 1 depende do número de operários que carregam as caixas, porque dá muito trabalho carregar a caixa. Nada a ver, né? O item é falso. Espero que vocês levem muito a sério essa aula. Olha quanta coisa a gente falou. Olha quanto estude eu comentei nessa aula. Claro que se você não fez nenhum estude, todas as aulas serão dadas. Mas olha quanto conteúdo já foi visto fazendo os estudes. Treina, treina. Mapa mental dessa aula é muito importante. Foi um grande, foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Tchau.